Ensaio da apresentação do trabalho de inovação disruptiva de tópicos em computação, do professor Jorge Torres. Sou Gabriel Ibanes e, junto com André Ferreira, fazemos parte da equipe. Hoje vamos falar sobre o serviço de entrega por drones e vamos realizar a proposta de metas. A agenda vamos falar sobre métrica, indicador, meta, logo um pouco sobre inovação, o que são e para que servem os drones, estudo de aplicabilidade do serviço, faremos então uma simulação de indicadores em 3 meses, faremos a proposta de metas e, por fim, complementos do projeto. Métrica, indicador e meta. Essa tabela apresenta um resumo sobre os conceitos relacionados. Métrica é aquilo que pode ser medido, informações que indicam algum tipo de medida. Indicador indica algo em alguma situação específica. É uma métrica complementada, mas direcionada àquilo a qual se quer tratar. E, por fim, meta representam os objetivos a serem atingidos. A métrica tem foco no operacional, o indicador de desempenho tem um foco no nível tático e já a meta tem como foco a estratégia. Inovação é essencial para garantir o diferencial competitivo. No nosso caso, trabalho de serviço de entregas, a ideia é fazer com que a nossa empresa se destaque apresentando novas soluções, no nosso caso utilizando agora não a moto, um carro, e sim um drone, ou reinventar o atual serviço de entrega. E para isso nós precisamos entender um pouco de como funcionam os drones. Então aqui tem algumas fotos, geralmente um drone pequenininho assim, esse daqui é um drone agrícola, ele é um pouco maior, e existem até drones, digamos, bem grandes, como esse aqui que transporta pessoas. Mas em geral, um drone é um veículo aéreo guiado remotamente não tripulado. Inicialmente ele teve uso militar, também tem utilização comercial, por exemplo, fazer vídeos, propagandas, e também é utilizado muito para diversão. Eles são controlados por rádio, geralmente tem um GPS embutido. Eles voam a cerca de 18 metros por segundo, que é um pouco mais do que 60 km por hora. Tem um alcance médio de até 16 km e uma autonomia de 40 minutos. Estamos falando do drone regular, esse drone pequeno, usualmente é utilizado. Eles voam até uma altura de 60 metros e carregam cerca de 2 kg. E quais são as métricas? O que nós podemos medir relacionado ao trabalho que nós estamos fazendo, que é utilizar drone para serviço de entrega? Então, primeiramente, pensamos em uma determinada loja. O que nós vamos medir dessa loja que pode se relacionar, pode nos interessar quando falamos sobre serviço de entrega. Então, a primeira coisa é a quantidade de pedidos que necessitam entrega. As pessoas podem ir até a loja e comprar os produtos, ir embora levando-os, ou não, ou é necessário fazer pedidos por encomenda. Aí sim entraria no nosso serviço. Que tipo de mercadoria solicitada? É uma comida, é um remédio? Por exemplo, se for uma peça de computador, eu posso não ter urgência nisso, mas se é um alimento, eu não posso esperar até amanhã para que o alimento chegue, né? Qual a distância dos consumidores até a loja mais próxima? Isso tem relação direta com o serviço de entrega, pois influencia o tempo, influencia o custo. Aqui, falando sobre o tempo de entrega do produto à residência do cliente. Também podemos considerar, são exemplos de métrica, né? O clima, qual que é o número de dias sem chuva dessa região, a chuva pode influenciar a nossa entrega, ventanias. Também podemos pensar sobre o tempo e custo de formação de um piloto de drone. O que é necessário para capacitar uma pessoa para fazer isso? Custo de implementação, máquinas, softwares, o próprio custo de compra e manutenção de drones, o custo relacionado a questões legais, seguros, impostos. Tem, obviamente, o custo de frete, que também é calculado em função de vários fatores. E, por fim, questões sobre a topografia. Como que é
local onde faríamos esse serviço de entrega tem muitas montanhas, prédios, tem aeroportos, etc. Também, esses são exemplos de métricas, aquilo que pode ser medido e que, quando nós agregamos a essas medições situações específicas, aí eles se tornam os indicadores chaves. Por exemplo, quando se fala em quantidade de pedidos que necessitam entrega, precisamos entender quais desses pedidos têm até 2 quilos. E precisamos também de um parâmetro temporal para fazer essa medição. Por exemplo, por dia, quantos desses pedidos têm até 2 quilos? Quando falamos do tipo de mercadoria, comida, remédio, quais dessas mercadorias necessitam entrega rápida? Quando nós estamos falando sobre distância dos consumidores até a loja, como vamos utilizar drone? Vamos fazer esse cálculo imaginando um deslocamento em linha reta inicialmente. E bem, agregando situações específicas a essas métricas, então nós conseguimos chegar aos nossos KPIs. Para esse trabalho, nós vamos dividir em 2 tipos de indicadores. Aqueles relacionados à produtividade, né? Distância e tempo, e também KPIs relacionados à qualidade do serviço, porque o preço, o tipo de drone, a segurança envolvida, isso também é necessário que se pense. E para termos uma ideia, selecionando esses 2 grupos, vamos utilizar aqui como parâmetro uma pesquisa feita com 82 restaurantes na região de São Paulo, relacionados à entrega convencional, né, com motos. O tempo de entrega, em 95% dos casos, acontece em até 27 minutos. E o preço médio de cada entrega é de R$16, dos quais 8 são subsidiados pelo restaurante. Caso contrário, o valor afastaria os clientes. Então, isso vai servir de base para nós definirmos as nossas metas futuramente. Bem, precisamos agora fazer um breve estudo sobre onde poderíamos aplicar o serviço de entrega por drones. Então, por exemplo, temos uma foto aqui da Asa Norte de Brasília. Então, uma moto ou um automóvel saindo aqui do final da Asa Norte indo até o eixo central, em 7 minutos ele poderia correr esses 7 quilômetros. Então, temos aí uma média de 1 minuto por quilômetro. Esse cálculo foi feito com um veículo em aproximadamente 60 km por hora. Apesar de no eixão podermos andar mais rápido, esse cálculo é feito considerando possíveis pausas. E, bem, podemos entender que esse cenário em que o motoboy ou o entregador ele andaria quase em linha reta seria, digamos, a melhor das situações, que pode inclusive ser mais rápido quando se trata de uma moto, né? Por exemplo, uma moto a 90 km por hora, esses mesmos 7 km do eixão todo, poderia fazer em 4 minutos e meio. E o drone, ele, como falamos anteriormente, né? Ele voa a uma velocidade de aproximadamente 18 km por hora, 18 metros por segundo, desculpa, 18 metros por segundo, que é aproximadamente um pouco mais de 60 km por hora. Então, ele mais ou menos que empata com um automóvel em linha reta. Então, como fazer para que o drone ele possa ser mais vantajoso a sua utilização? Então, bem, nós fizemos uma pesquisa em qual seria o ambiente em que seria mais vantajoso se utilizar o drone, e encontramos aqui a região de Águas Claras, localizada aqui a poucos quilômetros do plano piloto. E mais especificamente, vamos sugerir como alvo do nosso empreendimento o shopping Águas Claras. Ele fica bem nessa região aqui próximo ao Parque Ecológico Águas Claras. E o que tem no entorno desse parque, desse local? Agora eu vou chamar o amigo André para fazer essa apresentação. Então, bem,